Abertura, trazendo todas as informações dessa manifestação de estudantes secundaristas e universitários, a maior desde a posse de Javier Milei. Eles ocupam as principais ruas da Argentina nesse protesto contra o corte de gastos. Sindicatos, partidos de oposição e professores aproveitaram o chamado dos alunos e aderiram ao movimento. Esse ato acontece após o governo liberal ter anunciado ontem um acordo para depositar o valor que cobre 100% dos custos operacionais das instituições de ensino. Em resposta, a gestão de Milei disse concordar com a liberdade de expressão e manifestação, porém, afirmou que o movimento se tornou uma marcha política, pois foi mantido mesmo após a solução do problema. A gente vai seguir trazendo todas as informações, conectando a produção da Jovem Pan News, informações das agências internacionais. Vamos a Brasília, José Maria Trindade também monitorando essa grande manifestação que acontece em Buenos Aires. Estudantes contra a gestão de Javier Milei. Zé Maria, seja bem-vindo, ótima noite a você. O que é preciso considerar uma manifestação enorme nas ruas de Buenos Aires contra Javier Milei, contra a gestão federal, Zé? É uma resistência esperada, né? Todos nós sabíamos que não seria uma marcha fácil para Milei, não, viu? Muito boa noite, colegas aqui de bancada, boa noite, Daniel, e boa noite a você que vai nos acompanhar a partir de agora. Olha, Daniel, havia muita mamata na história da Argentina. O leite está secando e, diante disso, a vaca está morrendo. Está morrendo desnutrida, que é a Argentina. Recentemente eu estive na Argentina, conversei com pessoas e o que eu escutei é que nós não temos mais solução. Nós não temos jeito. Veja que grau de desesperança chegou o povo argentino. Uma cidade maravilhosa, Buenos Aires, um país que esteve aí entre os mais ricos do mundo, isso mesmo, né? E a gente vê essa desesperança, é isso que me fez ficar muito triste quando voltei da Argentina. E agora, algumas pessoas mamavam nessa vaca magra. Chega o Milei, ele não está inventando, isso aí ele prometeu na campanha eleitoral e disseram, é um louco. Não é louco, ele está colocando em prática o renascimento da Argentina. É uma carnificina, porque muita gente mamava nessa vaca magra e desnutrida chamada Estado argentino. Esta é a realidade. Milei acabou com várias estatais que nutriam esse povo. Não era o povo argentino, não é o trabalhador argentino, mas alguma casta. Essa é a realidade. E aí, essa reação era esperada. Milei esperava essa reação. Agora, a liberdade de expressão tem que ser mantida. É através desta liberdade e através da postura econômica que se faz um país crescer, porque se torna um país crível diante do mercado. Não dá para envolver o mercado se não for através da verdade, através de contas e através da realidade. Está muito bem o Milei em fazer isso aí. Não dá, olha, o Macri foi eleito para fazer isso aí. Recuou, ficou naquele negócio mais ou menos, fomos para lá, para cá, caiu em descrédito. Ou o Milei faz essas reformas, muda o Estado argentino, ou pega o chapéu e vai embora para casa. Não dá, por exemplo, para negociar com essas pessoas que estão com atitude política. E faz parte do processo a atitude política, mas tem que ser enfrentada. Essa é a realidade. A liberdade de expressão e a livre expressão contém opinião política. É o que eles estão fazendo neste momento. E repare a quantidade de vermelho aí nessa abstinência de recursos públicos. Isso tinha que mudar, chega um momento que tem que mudar. Eu estou comparando, Daniel, a vamos dizer, um tratamento à base de antibiótico, né? Que mata bons e maus e depois há uma recuperação do corpo. É assim mesmo. É um antibiótico, vai ceifar empregos, mas vai ceifar muito mais aproveitadores do dinheiro suado público. Estamos ao vivo, registros ao vivo de Buenos Aires, grande protesto contra cortes de verbas nas universidades públicas que declararam até estado de emergência orçamentária por conta da austeridade do presidente Javier Milei. Girando com os nossos comentaristas, o Roberto Mota também ao vivo vai trazer suas impressões. Mota, seja bem-vindo, ótima noite a você. Manifestação legítima, esperada? Ou a participação de Cristina Kirchner e Sérgio Massa acabam, de certa forma, contaminando esse manifesto, hein, Mota? Opa, olha que eu nem sabia que a Cristina Kirchner estava envolvida nisso aí.
É uma manifestação legítima, claro, qualquer manifestação é legítima, mas completamente equivocada. Boa noite, Caniato, boa noite, meus colegas de bancada, boa noite, nossa audiência. Nós estamos assistindo aqui uma manifestação de alunos e professores de universidades estatais em defesa do ensino universitário público e gratuito. Isso não existe. Nenhum ensino é gratuito. Os professores recebem salários, as universidades têm restaurantes, é preciso limpar e cuidar dos prédios. Nada disso é gratuito. Alguém tem que pagar por isso. Se tem uma lição que a universidade deveria ensinar, é aquela lição que já foi ensinada pelo grande economista Milton Friedman. Não existe almoço grátis. E segue acompanhando essas imagens, esse grande protesto que acontece na capital do país, Buenos Aires. Milhares de estudantes secundaristas, também universitários, se reuniram justamente nos arredores da UBA, a Universidade de Buenos Aires, e depois fizeram uma marcha até a Praça de Maio. A gente tem acompanhado essas imagens ao vivo na última hora, cobertura do 3 em 1 e agora também em Os Pingos nos Is. Mostramos há pouco, inclusive, imagens da ex-presidente Cristina Kirchner, também Sérgio Massa, duas figuras importantes do partido de oposição ao governo de Javier Milei, se manifestando a favor dessa manifestação dos estudantes universitários. A gente vai seguir com o nosso giro de comentaristas. O Cristiano Beraldo está disponível para conversar com a gente? Vamos chamar então o Cristiano Beraldo. Beraldo, seja bem-vindo, uma ótima noite a você. O que é preciso considerar nesse momento da gestão de Javier Milei, uma manifestação dessa monta, hein, Beraldo? Boa noite, Caniato, boa noite ao Mota, Zé Maria, a nossa querida audiência que nos prestigia todas as noites aqui nos Pingos nos Is. Caniato, essa manifestação é uma manifestação totalmente esperada, né? A gente olha para as universidades e o que a gente vê, sobretudo países como Argentina, Brasil, países que ainda não atingiram o seu pleno desenvolvimento, a sua plena maturidade. A gente tem os jovens sendo criados, em geral, com referências erradas. Primeiro porque esses países são absolutamente desiguais. Então, o jovem, quando ele se depara com a vida, né, a proximidade da vida real, que isso, em geral, se dá na idade já, saindo da adolescência, indo para a idade adulta, durante a faculdade, ele começa a ter esses conflitos e achar que as pessoas têm direito a muita coisa, ele próprio como jovem, né, ele tem direito a muita coisa, a vida deve muito a ele e tal, e aí a realidade com o passar do tempo vai se impondo, né, todos nós que temos um pouco mais de idade passamos por isso, é o processo do amadurecimento, entender como é a vida de verdade, como é ter que pagar boletos, ter que sair cedo para trabalhar, ter que escolher se você vai viajar, se você vai na festa ou se você vai fazer o mercado, né? Ter que ser responsável pela limpeza da sua casa, por arrumar a sua cama. Isso tudo é um processo natural. Mas enquanto não chega esse momento da maturidade, é esperado que o jovem tenha esse tipo de comportamento, que ele vai mudar o mundo, ele vai fazer tudo, ele vai pressionar e tal. E aí a gente tem, né, aqueles, e aí você citou Cristina Kirchner ali, né, operando, são aqueles que operam essa pureza do sentimento do jovem, que ainda não descobriu a vida como ela é, e vão sendo manipulados para pressionar um governo que vai resolver vários problemas essenciais da Argentina, que quem será beneficiado são justamente esses jovens. Jovens que sairão, de outra forma, da universidade sem qualquer perspectiva de emprego. Jovens que sairão da universidade sem conseguir fechar a matemática da vida. Eu preciso trabalhar, eu preciso juntar dinheiro, eu preciso criar meus filhos, eu preciso comprar um apartamento, eu preciso, e eu não estou vendo possibilidades. Então, o que Javier Milei está fazendo, todo o trabalho, o seu empenho, é justamente para salvar o futuro desses jovens. Mas uma pessoa como Javier Milei, que não precisaria estar ali se indispondo no desgaste que está para poder dar um jeito no seu país, que é a Argentina,
Argentina, Javier Milei tem a grandeza de não ver jovens revoltosos contra ele e se acovardar e se desanimar. Eu tenho certeza absoluta que a turminha aí vai cansar, a Cristina Kirchner vai fazer o seu discurso, vai inflamar ali a turma e tal, e aí boa parte deles vai para a casa do papai e da mamãe para comer uma sopinha quente, ou então vai para o dormitório, vai para o apartamento, para a República, lá que divide com os colegas, vai ligar para cá, pai, manda mais dinheiro, mamãe, puxa, me ajuda, que agora, final de semana, a gente vai fazer agora um churrasco para falar do futuro, como é que a gente vai derrubar o Milei e tal. E o Milei não vai se importar com isso, ele vai seguir o seu caminho, a sua trajetória, porque isso é que fazem os estadistas. E eu tenho uma expectativa muito grande que Javier Milei entregará uma Argentina muitíssimo melhor do que pegou e entrará para a história como um grande estadista desse país. Seguimos nessa cobertura especial, grande protesto em Buenos Aires, capital da Argentina, contra os cortes de verbas para as universidades públicas. Eu vou chamar também o Marcelo Favalli, que é o editor de internacional da Jovem Pan, acompanhando toda essa movimentação desde o princípio, essa grande manifestação na Argentina. Favalli, seja muito bem-vindo, ótima noite a você, suas informações, suas apurações e atualizações, amigo, bem-vindo. Daniel, a gente está com uma câmera fixa olhando aí uma movimentação, aparentemente é uma marcha muito lenta que está saindo da Praça do Congresso. Nós estamos falando do coração da capital argentina, Buenos Aires, e muito lentamente essa multidão pretende chegar à Praça de Maio, que fica exatamente na frente do Palácio Presidencial, a Casa Rosada. Para que todo mundo entenda, eu estou falando de uma distância que é de um pouco mais de 1,5 km. Num caminhar a passos normais, né, de um passeio dominical, isso daria uns 30 minutos de caminhada. A estes passos muito lentos que a gente vê da marcha, isso vai levar horas, o que vai dar um nó, obviamente, numa das principais artérias do trânsito da capital portenha. Não temos ainda um número exato de manifestantes na capital Buenos Aires, mas a Polícia Metropolitana da província de Buenos Aires trabalha na cifra das centenas de milhares. Havia então um chamado para essa manifestação, como você muito bem pontuou, Daniel Caniato, são universitários, estudantes secundaristas, muitos dirigentes sindicais e também professores do que a gente chama aqui do ensino médio e das universidades. Qual que é o cronograma? Ou então, até o momento, qual seria o cronograma? Por volta das 18 horas, seria lido na frente da Casa Rosada, no ponto final dessa manifestação, uma espécie de um manifesto ali, um protesto, um texto contra o governo de Javier Milei, reclamando principalmente de cortes feitos no orçamento do ensino superior majoritariamente, e depois ali outras reclamações dessas entidades sindicais, civis, contra o governo do presidente Javier Milei. Isso ainda não aconteceu, e pelo volume de pessoas que ainda se aglomeram em 4 pontos diferentes da capital, a gente entende que a volta do trabalhador aí de Buenos Aires vai ser muito complicada. Eu queria trazer um adendo de uma data aí bastante importante para a comunidade judaica. É a Páscoa judaica. Nós estamos no meio da Páscoa, a data principal é nessa quarta-feira. A comunidade judaica que mora em Buenos Aires é bastante expressiva em número de pessoas e que muitos vão ter dificuldade de celebrar porque não vão conseguir chegar em casa aí neste entardecer, quando começam as cerimônias da religião e aqueles que professam a religião. Então a gente está entendendo que essa massa de pessoas se encontrou com outros pontos da manifestação, como a Praça de las Heras, como o Passeio Colón, está todo mundo convergendo para o Palácio Presidencial. De novo, a Polícia Metropolitana trabalha com a concentração de centenas de milhares de pessoas e havia um combinado com a organização dos protestos e a Polícia Metropolitana para que não houvesse bloqueio de vias. A gente tem informação que o metrô de Buenos Aires
está numa situação caótica, os trens andando com dificuldade, com lentidão, o que vai atrapalhar a volta para casa de quem não está participando da manifestação. E a Polícia Metropolitana tem ordens explícitas, inclusive assinada pelo próprio presidente, cuja capital federal também é Buenos Aires, de que manifestações não podem atrapalhar o trânsito. E isso permite a ação um pouco mais efetiva, um pouco mais de força da tropa de choque, que já está toda mobilizada nesse caminho de 1,5 km entre a Praça do Congresso e a Praça de Maio. Então, não raro vai haver algum tipo de truculência entre as duas partes, porque a polícia, em determinado momento, vai receber a ordem de desmobilizar essa enorme multidão para liberar as vias. E a gente continua acompanhando minuto a minuto aqui, Daniel. Certamente a gente vai continuar acompanhando e monitorando essa manifestação. Daqui a pouco, inclusive, novas informações e atualizações. Marcelo Favalli, editor de Internacional, colaborando com a gente aqui no programa Os Pingos nos Is. Daqui a pouco, inclusive, mais informações. Valeu, Favalli.